Muita gente entra no YouTube procurando por um vídeo que vai ensinar como fazer armário de banheiro, armário de cozinha, armário para guardar utensílios domésticos, e aí raramente ele encontra alguma coisa assim do tipo. Então neste vídeo eu quero demonstrar a você que quebra a cabeça, que não consegue encontrar a forma certinha. Você agora está no vídeo que vai demonstrar isso. Acompanhe aí o passo a passo de como a gente vai fazer a instalação do suporte da frente aqui, bem resistente, como que a gente faz a instalação do suporte que fica na parte superior, que vai atrás do móvel. Também eu vou mostrar como que a gente faz a instalação dessa prateleira de forma bem simples e bem prática, e sozinho você vai conseguir fazer ela, instalar ela. E aí, Wagner Dutra aqui, WD Planejados. Seja bem-vindo ao canal. Você que tem acompanhado alguns vídeos aqui, que já é inscrito, às vezes você ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever. A essa altura, se você já viu alguma coisa, você já também percebeu que eu levo esse trabalho bem a sério, eu sou apaixonado por isso aqui. Isso é algo fantástico, você faz um ambiente simples virar um ambiente totalmente inovador, moderno, aconchegante. Então eu quero facilitar a sua vida para fazer móveis como esse. A grande maioria dos módulos de cozinha ou armários de utensílio em geral, eles utilizam esse princípio de fabricação, que é o que eu utilizo aqui. Esse tipo de conteúdo a gente não encontra facilmente no YouTube, porque as pessoas gostam de mostrar às vezes os vídeos de coisas que já foram feitas, que já estão prontos, e não os detalhes de como fazer. E eu espero que você fique aí até o final do vídeo para poder aprender a fazer. O processo que a gente vai acompanhar agora é o processo de confecção dos travamentos superiores da frente e da parte de trás da estrutura do módulo, ok? Então o que eu faço? Eu peço para a madeireira cortar 5 tiras iguais com a mesma altura. Todas elas estão com 70 milímetros aqui, ó. E aí com isso serão utilizados 2 para o reforço traseiro e 3 para o reforço frontal. A primeira coisa que eu faço aqui para adiantar meu trabalho é passar cola na fita, que será a fita de acabamento. Então será utilizada uma fita para cobrir os 2 MDFs de 15 milímetros, ao total 30 milímetros. E aí eu vou passar a cola na fita, aguardar ela curar. Essa cola você pode passar na fita e deixar a fita guardada de forma enrolada depois que ela seca. Depois que a gente aplicou a cola na fita de acabamento, a gente aguarda até a cola secar, em torno de uns 10 minutos. Agora a gente vai preparar o reforço traseiro primeiro. Então eu pego as 2 ripas, conforme está aqui, e posiciono uma sobre a outra. Eu faço uma marcação com lápis, para eu saber aonde eu vou passar a cola. Eu irei utilizar 2 demãos de cola na parte crua do MDF. Por que 2 demãos de cola? Porque o MDF é um material poroso, então ele vai absorver a primeira e depois na segunda demão ele já vai estar pronto para ser colado aqui. Agora eu vou passar uma demão de cola aqui no MDF que está com acabamento, que é este. E vamos fazer a junção das 2 peças. Procure fazer com calma essa parte, porque essa cola ela é muito forte. E se alguma fabricante de cola quiser dar um patrocínio no canal, a gente vai ficar alegre, hein? Agora, com o auxílio de um pinador, eu vou deixar ela posicionada e depois eu vou furar e colocar parafuso. A gente faz a marcação de 7,5 mm, que é a metade de um MDF, e depois a gente vai fazer o pré-furo e o travamento com parafusos aqui, para ficar mais reforçado. Uma vez que a gente já parafusou essa parte de trás, o reforço traseiro já está pronto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na parte frontal. A gente fabrica praticamente 2 peças idênticas, ok? No reforço frontal e o reforço traseiro. O único detalhe que a gente vai usar agora é que para o reforço frontal nós vamos utilizar 2 peças
dessa forma aqui. Então a gente vai fazer a colagem dessas duas ripas e depois a gente vai fazer o parafusamento daqui também. Agora a gente vai trocar a broca, ok? E colocar uma broca para parafuso de 25 milímetros, para a gente não correr o risco de atravessar o MDF aqui. O parafuso que a gente vai estar utilizando aqui é o 4x25 e o reforço frontal fica assim, com duas ripas de MDF aqui na frente com 70 milímetros, que ficará dessa forma. Então a estrutura toda do móvel na frente é bem mais reforçada do que na parte de trás. Agora a gente vai passar a fita de acabamento aqui em cima. Então a gente vai aplicar duas demãos de cola aqui. A cola que eu utilizo é a cola contato. Antigamente se chamava cola de sapateiro. Então eu vou aplicar uma demão primeiro, aguardar uns 5 a 10 minutos para ela puxar e depois a gente vai aplicar a segunda demão. Eu não faço a diluição da cola, eu aplico ela direto conforme ela vem na embalagem. Também não tenho preferência de marca por enquanto. Agora que a gente já aplicou duas demãos de cola nessa parte onde receberá a fita de acabamento, vai ficar assim. Então a gente vai aplicar a fita aqui agora. Quando eu comecei na marcenaria, há muito tempo atrás, quase 10 anos atrás, eu aprendi com uma youtuber a utilizar essa ferramenta aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta de pintor. Então eu melhorei o corte dela na ponta para poder fazer o refilamento. Porque antigamente, quando eu comecei, eu não sabia utilizar estilete, que muita gente utilizava estilete. E toda vez que eu passava o estilete, eu danificava o acabamento aqui. A gente também pode utilizar um pedaço de MDF cortado. Vai dar certinho, eu vou mostrar. Caso você for usar o MDF cortado, você faz o primeiro corte assim. E aí vai passando. Agora é só fazer a limpeza e tá certinho. Você não estragou nada no reforço. Agora a gente vai montar o reforço na caixaria, beleza? Segue aí. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é posicionar as laterais externas sob a base. Nesse módulo aqui, eu estou utilizando dessa forma. Essa aqui são as laterais e essa é a base. Então eu estou apoiando ela sob a base, ok? E aí a gente vai inverter e vai parafusar aqui na parte inferior da base. Eu fiz esse gabarito aqui, ó, uma aqui e uma aqui, justamente para facilitar a minha vida na hora de fazer a montagem e o travamento, para que isso aqui não fique solto. Uma vez que eu já fiz esse travamento temporário ali, eu vou deitar essa peça agora para a gente fazer o parafusamento. Agora que eu já tenho a base virada e as laterais apoiadas aqui, a gente vai fazer o parafusamento das laterais pela parte inferior da base. Como vocês podem ver, os parafusos já estão posicionados. Isso aconteceu porque ontem foi domingo e eu passei o domingo todo montando e editando, gravando vídeos para poder facilitar a vida de vocês. Porém, o áudio de todos os vídeos estavam corrompidos. E aí, infelizmente, eu comecei do zero, tudo de novo. Então, eu desmontei todo o módulo para mostrar para vocês como que é o passo a passo. Então, eu vou reforçar com mais 2 furos aqui, desse lado e do lado de cá. A gente vai estar utilizando aqui aquela furadeira com a broca do tipo escariador. Essa extensão aqui já vai pegar todo o parafuso. Nós vamos utilizar também o parafuso de 4x40 para fazer esse travamento dessa caixa. Agora a gente vai tombar essa parte aqui para cá.
Por questão de segurança, eu vou fazer o travamento desse móvel aqui na base, para ela não sair dessa posição. Agora eu vou colocar um suporte aqui em cima para poder apoiar a trava superior. Na marcenaria, a gente pode criar gabaritos quando a gente trabalha sozinho, ou mesmo que você tenha um ajudante. Vai facilitar muito na hora de fazer a sua mão de obra. Então isso aqui é algo simples, olha, eu fiz e me ajuda bastante aqui. Use a sua criatividade. Agora eu uso a junção de 2 sargentos para poder fazer o travamento aqui, porque ela fica flexível na parte superior. E agora a gente vai apoiar o suporte frontal dessa parte de cima. Lembrando, o suporte frontal ele vai estar com a fita de acabamento com engrosso, então serão 2 peças de 15 milímetros aqui. Caso você ainda não tenha esse tipo de sargento, você vai ter que fazer com um pouco mais de paciência, você vai sofrer um pouco mais, porém você vai conseguir fazer. Como essa parte superior também eu já havia furado, a gente vai utilizar o escariador, conforme já está aqui, para fazer o pré-furo, porque se você não fizer isso, você corre o risco de estourar essa frente aqui. Pronto. Porém, antes de a gente fazer a próxima etapa, eu quero deixar um aviso muito importante para você. Esse vídeo aqui, ele é proibido para pessoas que têm preguiça, tá bom? E outra coisa, tente isso em casa. Agora a gente vai posicionar o suporte na parte traseira. O suporte traseiro só tem 2 ripas. Essas ripas, elas podem ser no mínimo de 70, que eu gosto de utilizar, ok? Aqui 70 e aqui também 70. Lembrando, a gente deve fazer o pré-furo também, ok? Aqui eu estou utilizando 3 parafusos ou 4 parafusos, e aí a gente vai ter uma resistência bem boa aqui, ó, na frente. E lá atrás a gente vai furar aqui para parafusar isso na parede, sem acertar cano, hein? Eu quero aproveitar também e agradecer, porque cada um de você contribui bastante para o crescimento do canal. Futuramente eu vou mostrar a vocês como que eu fiz esse gabarito aqui. Olha que bacana, e ajuda no travamento, beleza? Muito simples de fazer e fica fantástico. Copiei de um gringo, hein? Agora o que eu faço para montar a prateleira aqui, que vai no meio deste módulo? Que esse módulo aqui é o módulo do cooktop da cozinha da minha mãe. Acompanhe os vídeos anteriores para você não perder a sequência, beleza? Eu cortei 4 pedaços de MDF com a mesma altura, todos eles. E eu faço o seguinte, eu posiciono na parte interna, desta forma, e agora eu venho com a prateleira, posiciono sob essas ripas para poder fazer a furação. Essa prateleira aqui, ela tem um ferro T no meio, tá vendo? Conforme o vídeo que eu vou deixar no final deste. Essa prateleira, ela tem mais de 1 metro de extensão, e aqui atrás eu coloquei também um suporte de 70 milímetros para poder fazer o reforço aí. A gente vai posicionar ela aqui dentro. Uma dica bacana, uma vez que você posicionou a prateleira aqui, sem preguiça, você pega e faz a marcação com lápis de fora a fora aqui, ó, na parte superior e na parte inferior dela. Para quê? Para você saber exatamente aonde você vai fazer o furo de dentro para fora, que depois você vai furar de fora para dentro, para aí você não corre o risco de atravessar o MDF aqui. Dica bacana, hein? Como aqui já está furado, eu já havia feito esse processo anteriormente, então a gente só vai fazer o parafusamento aqui para travar. Esses parafusos servirão de sustento aqui nas laterais externas. Não tem nenhum problema o parafuso ficar exposto aqui, porque irá outro módulo pareado com este, que é o da báscula.
Esse módulo aqui já está finalizado. As portas, eu vou, para o vídeo não ficar tão extenso, tão longo, a gente vai fazer um vídeo específico para poder demonstrar como que a gente faz a forma correta de fixação das dobradiças. Nesse caso aqui será a dobradiça reta, e a madeira também será um amadeirado, conforme eu já disse nos vídeos anteriores. Então eu tenho que cortar essa madeira e eu ainda não defini qual puxador eu vou utilizar aqui. Deus abençoe você, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!